e mansão brilhava sob a luz do sol, parecendo um castelo distante, e dentro dela o clima era de tensão. A faxineira, com suas roupas simples e desgastadas, movia-se silenciosamente pelos corredores de mármore, cada passo ecoando em um ambiente que parecia lhe engolir. Ela sabia que era invisível para a patroa, que a tratava como um mero acessório, alguém cuja existência só servia para manter o brilho de sua vida luxuosa. Em um desses momentos, a patroa, com um olhar gélido e desdenhoso, disparou: "Gente como você não merece respeito." As palavras cortaram o ar pesado, como uma lâmina afiada, e a faxineira parou, o coração acelerado. Aquelas palavras, sempre repetidas, já não a feriam como antes. Um fogo oculto começou a arder dentro dela. Virando-se lentamente, ela encarou a patroa, o olhar profundo e cheio de uma dor contida. "Você não sabe nada sobre mim", respondeu, e sua voz, embora baixa, carregava um peso de emoção e coragem. A fraqueza que a patroa esperava não estava lá. Em vez disso, algo inesperado emergiu, uma luz tênue que desafiava a escuridão. Naquele instante, um silêncio absoluto tomou conta do espaço. A mansão, antes fria e impessoal, parecia prender a respiração. O choque no rosto da patroa era visível, e o público ao redor, invisível para a faxineira, sentia a tensão no ar. O que ela realmente escondia sob a superfície de sua humildade? Que segredos pesavam em seu coração ferido? O espaço entre elas vibrou com a possibilidade de mudança, enquanto a faxineira, com a coragem de quem já não tem nada a perder, preparava-se para revelar a verdade que podia transformar não apenas seu destino, mas também o da mansão que a aprisionava. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da mansão, mas a faxineira já estava de pé, muito antes do sol aparecer. O despertador tocava em um canto da casa pequena onde vivia, um espaço modesto recheado de memórias e sonhos despedaçados. Com o corpo cansado, fruto de longas jornadas de trabalho, ela levantou-se e começou sua rotina. Sabia que a mansão a esperava, com seus corredores frios e vazios, onde era apenas uma sombra, uma presença quase imperceptível. O café da manhã consistia em um pedaço de pão e um copo d'água, a única refeição que se permitia antes de enfrentar o mundo que a desmerecia. Assim que chegava na mansão, o cheiro de produtos de limpeza invadia seu nariz, misturando-se com o aroma de luxo que emanava de cada canto. Ela respirava fundo e dizia a si mesma que precisava ser forte. Enquanto começava a limpar, os ecos de suas tarefas preenchiam o silêncio opressivo. O peso dos móveis caros e da decoração de bom gosto parecia refletir a indiferença da patroa. As paredes brancas e reluzentes, longe de oferecer acolhimento, serviam para lembrar a faxineira de sua posição. Uma mulher humilde, de coragem rara e coração em pedaços, invisível na sombra daquela casa. A patroa, sempre pontual em sua arrogância, surgia como uma tempestade. Com um olhar desdenhoso, ela a observava se mover, sempre disparando comentários cortantes que faziam a faxineira sentir-se menor. "Por que você não faz isso direito? Você não vê que está sujando os móveis?" Eram algumas das frases que ecoavam pelo ar, como se cada palavra da patroa fosse uma pedra atirada em sua autoestima já frágil. Em público, a situação se tornava ainda mais cruel. Os convidados da patroa, vestidos de forma impecável, assistiam ao espetáculo de humilhação, rindo e comentando, enquanto a faxineira tentava ignorar os olhares que a desnudavam. Cada risada parecia um lembrete de sua insignificância. Entre tarefas, a faxineira olhava pela janela, observando a vida lá fora. Crianças brincando, casais passeando, pessoas rindo. Um mundo que parecia tão distante e inalcançável. A mágoa e a solidão a acompanhavam em cada movimento. À noite, quando finalmente chegava em casa, o cansaço era tanto que mal conseguia manter os olhos abertos.
Mas antes de dormir, ela sentava-se na beira da cama e permitia-se sentir. Lembranças de uma vida que poderia ter sido a consumiam. Um amor perdido, sonhos esquecidos, uma filha que não via há anos. O segredo guardado a 7 chaves a corroía por dentro, uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Sentia-se culpada, como se não fosse digna do perdão ou da felicidade que tanto desejava. O peso daquelas lembranças e da realidade crua a tornavam cada vez mais resiliente. Era um sentimento confuso, uma mistura de dor e determinação. Em meio a humilhações constantes, havia uma pequena chama de resistência que nunca se apagou completamente. A resposta que tinha dado à patroa na manhã daquele dia ecoava em sua mente, e embora soubesse que era apenas o começo, algo dentro dela se agitou. A verdade que guardava não poderia mais permanecer escondida nas sombras da mansão. A faxineira encarou o espelho, viu seu próprio reflexo marcado pelo tempo e pela dor, e pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que poderia ser mais do que apenas uma faxineira. Poderia, talvez, ser ouvida. A coragem se misturou à angústia, e ela sabia que, independentemente do que acontecesse, estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. A mansão que antes a aprisionava agora parecia ser o palco de sua libertação. A partir daquele momento, a verdade começaria a emergir, e o respeito que sempre lhe foi negado podia finalmente ser seu. O dia amanheceu pesado, como se as nuvens carregassem o mesmo peso que habitava o coração da faxineira. Enquanto ela iniciava suas tarefas na mansão, uma sensação estranha e inquietante percorria suas veias. Era um prenúncio do que estava por vir. A patroa, com seu andar firme e olhar de desprezo, parecia ter um propósito diferente naquele dia. E a faxineira, mesmo com sua coragem, não conseguia ignorar a pressão crescente no ar. A mansão estava lotada. Convidados bem vestidos, rindo e conversando, enchiam os cômodos com uma energia que a faxineira não conseguia compreender. Ela se movia entre eles como uma sombra, cada movimento uma tentativa de ser invisível. Mas os olhares a seguiam, desnudando-a em meio a risadas e sussurros. O peso da opressão era palpável e a cada momento a sensação de desespero crescia, como se todos ali estivessem esperando por um espetáculo, um momento em que ela seria novamente a protagonista da humilhação. E então, a patroa, altiva e soberana, decidiu que era hora de entreter os convidados. Com um sorriso malicioso, ela a chamou em meio ao grupo. Olhem só, minha faxineira, essa mulher que se dedica a manter minha casa impecável, mas que nem mesmo consegue se manter digna. Você já viu alguém tão desleixada? O riso ecoou pelo ambiente e, por um momento, a faxineira sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O desprezo da patroa a atingiu como um soco no estômago e um calor intenso subiu à sua face. Mas ela tentou manter a calma, respirando fundo e se enraizando no chão. Eu faço o meu melhor, senhora. Foi o que conseguiu murmurar, a voz quase sufocada pela dor. As palavras pareceram tão pequenas diante do riso dos convidados, como se a patroa estivesse em um palco e ela, uma mera figurante, condenada a nunca brilhar. A humilhação era um manto pesado e, por um instante, a faxineira se viu desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Mas então, como um raio atravessando uma tempestade, uma chama de resistência começou a acender-se dentro dela. Lembranças de sua vida, dos sonhos que não pôde realizar, das palavras de amor que nunca foram ditas, tudo isso formava um turbilhão que a empurrava para frente. O que ela guardava às 7 chaves não poderia mais permanecer oculto. Olhando diretamente nos olhos da patroa, sentiu uma força inexplicável crescendo. Dona Clara, ela disse, a voz agora ecoando com uma firmeza surpreendente. A dignidade não se mede pelas roupas que vestimos, mas sim pela forma como tratamos os outros. E você, com todo o seu luxo, ainda se perde na pequenez do desprezo.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados pararam, surpresos, como se a faxineira tivesse quebrado uma barreira invisível. O olhar altivo da patroa se transformou em incredulidade e a tensão no ar era palpável. Naquele momento, a faxineira soube que havia cruzado uma linha. Ela não era mais apenas uma sombra na mansão. A verdade que carregava, a dor que a acompanhava, agora começava a se erguer como um grito de resistência. A coragem que brotava dentro dela era um grito por respeito, não apenas por ela, mas por todas aquelas que, como ela, viviam em silêncio sob o peso da humilhação. Os olhares dos convidados, antes cheios de desprezo, agora estavam repletos de expectativa. A faxineira sentiu que, pela primeira vez, tinha o poder de mudar a narrativa. O que seria apenas mais um dia de trabalho se transformara em um divisor de águas. A mansão, que até então havia sido um símbolo de opressão, agora parecia pulsar com a possibilidade de transformação. Ela sabia que enfrentava um inimigo poderoso, mas uma chama de esperança começava a se acender em seu coração. O que acontecerá a partir desse ponto? Será que a faxineira encontrará a força para continuar lutando por sua dignidade? As próximas horas na mansão podem mudar não apenas o destino dela, mas também o de todos que habitam aquele espaço. Continue acompanhando e descubra como essa história de resistência e coragem se desenrola. O silêncio depois da resposta da faxineira pairou como uma nuvem pesada no ar, mas logo foi rompido pela risada nervosa da patroa. Clara, com o rosto avermelhado de indignação, mas também com uma centelha de fúria, decidiu que não deixaria aquela afronta sem resposta. Em vez de se retrair, ela buscou novas formas de humilhar a mulher que, pela primeira vez, se atrevera a erguer a voz. Ah, que lindo! Uma aulinha de moral da parte da minha faxineira. Que tal começarmos com uma tarefa mais digna de você? A patroa virou-se para os convidados que assistiam à cena como se fosse uma peça de teatro. Vamos ver se você é capaz de limpar o banheiro da suíte principal. Estou certa de que isso está acima das suas capacidades, disse com uma malícia evidente nos olhos. Os murmúrios de aprovação entre os convidados ecoaram na sala, e a faxineira sentiu a humilhação apertar-se ao redor de seu pescoço como um colar de espinhos. Caminhou lentamente em direção à suíte, o peso do desprezo alheio a esmagando. Cada passo parecia um lembrete cruel de sua posição, como se as paredes brancas da mansão a observassem com olhos críticos, prontos para apontar suas falhas. No banheiro, a faxineira olhou ao redor. Tudo ali era opulento, mas agora parecia um palco de sua desgraça. As toalhas de algodão egípcio, a pia de mármore, os produtos de higiene de marcas luxuosas. Tudo isso era um reflexo da vida que ela jamais conheceria. A água fria a recebeu bruscamente quando começou a trabalhar, e em suas mãos havia apenas um pano surrado e um balde que há muito perdera o brilho. Enquanto esfregava o piso, as risadas dos convidados chegavam até ela como ecos de um mundo distante. Olha, ela nem sabe como usar os produtos de limpeza direito, parece que está mais sujando do que limpando. O comentário de um dos homens causou mais risos, e a faxineira sentiu suas bochechas arderem. As palavras, embora cruéis, não eram novas. Ela já havia sido alvo de piadas e olhares de reprovação inúmeras vezes, mas hoje havia uma diferença. Havia respondido. Aquela pequena faísca de coragem ainda queimava dentro dela, mesmo sob a pressão da humilhação. O que antes era um sentimento de invisibilidade agora se tornara um fardo que ela estava disposta a carregar com dignidade. Por que eu não posso ser como elas? Seu coração questionava em um sussurro. Por que eu não posso ter o que elas têm? Mas em meio ao desespero, um pensamento se destacou. Talvez eu não queira ser como elas. Ela começou a se lembrar de sua vida, de sua família, das lutas que enfrentara por um futuro melhor. Era isso que a movia, e era isso que Clara jamais entenderia.
Quando finalmente terminou a tarefa, sua cabeça estava mais erguida e ela se dirigiu de volta à sala com a determinação renovada. A patroa, ainda cercada por seus convidados, estava prestes a fazer um novo comentário, mas a faxineira não a deixaria. Ao entrar, disse com uma voz clara: "Cada um de nós tem seu valor, e isso não depende da vida que levamos. A verdadeira grandeza se vê na forma como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca." Clara parou, chocada, e por um breve momento, o olhar de desprezo se transformou em perplexidade. A tensão na sala era palpável, e os convidados, em silêncio, trocavam olhares. A faxineira sabia que aquela era a sua chance. Se o que ela guardava às 7 chaves pudesse ser revelado, talvez, apenas talvez, ela pudesse mudar não apenas seu destino, mas a dinâmica daquela casa que tanto a oprimia. A coragem que um dia a deixara com medo agora pulsava forte em seu coração. A faxineira estava pronta para enfrentar a verdade, não apenas a dela, mas a de todos que estavam invisivelmente amarrados em um ciclo de humilhação e desrespeito. O que viria a seguir poderia ser perigoso, mas ela já não se sentia sozinha. A força da resistência começava a se espalhar, e a mansão de luxo, antes um símbolo de opressão, agora poderia se transformar em um campo de batalha pela dignidade. A sala ficou em silêncio, e a faxineira sentiu seu coração acelerar. As palavras que saíram de sua boca reverberaram não apenas nas paredes da mansão, mas também dentro dela. Clara a encarava com uma expressão que misturava surpresa e indignação. E os convidados, ainda atordoados, pareciam ter perdido a capacidade de rir. Mas, no fundo, a faxineira sentia que a coragem que havia brotado em seu peito era frágil como uma chama à beira da extinção, ameaçada pelas sombras da dúvida. Após aquele breve momento de bravura, ela se afastou, o peso da situação apertando seu peito como um grilhão. Ao voltar para a cozinha, um ambiente mais familiar, mas ainda assim gelado e sem afeto, a realidade a atingiu como uma onda avassaladora. O eco da risada do homem, as palavras cruéis de Clara, tudo isso voltava a assombrá-la. Ela se apoiou na pia, um ponto de referência em meio ao turbilhão de emoções que a dominava. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, quentes e silenciosas, enquanto ela tentava conter a dor que crescia dentro dela. Sua mão tremia enquanto secava o rosto com um pano surrado, mas a tristeza persistia, mais forte do que a determinação que antes a impulsionara. "Por que eu me atrevi a falar?", pensou, um pensamento que se repetia como um mantra autodepreciativo. "Eu sou só uma faxineira. O que eu sei sobre grandeza? O que eu sei sobre dignidade?" O reflexo dela no vidro da janela mostrava uma mulher que se sentia cada vez mais invisível. A mansão ao seu redor era um labirinto de opressão, e cada canto parecia sussurrar que ela não era digna de estar ali. A solidão a envolvia como uma névoa espessa. A faxineira se lembrou de seu filho, a lembrança de um sorriso inocente que lhe dava forças, mas que naquele momento parecia distante. "Eu não sou forte o suficiente para mudar as coisas", pensou, e as lágrimas se tornaram um rio caudaloso de tristeza. Ela se sentia como uma planta sufocada, sem luz, sem esperança, apenas esperando a hora de murchar. A dor de sentir-se desmerecida e desrespeitada era insuportável. Ela havia enfrentado muitos momentos difíceis, mas aquele parecia ser o ponto mais baixo. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, e a certeza de que, para a patroa, ela era apenas uma peça de um jogo cruel, a deixava ainda mais desolada. "Se eu não valho nada para ela, o que eu sou, afinal?" O tempo passou, e a faxineira permaneceu ali, mergulhada em seus pensamentos sombrios, em um estado de apatia que a isolava do mundo. Cada lágrima, cada suspiro, parecia ser uma confissão de derrota.
A sensação de impotência era avassaladora, como se as paredes brancas da mansão tivessem se transformado em prisões invisíveis, mantendo-a à mercê da crueldade da patroa e da indiferença dos convidados. Ela sabia que a luta não era apenas contra Clara, mas contra um sistema que a invisibilizava. E se eu desistir? E se eu apenas aceitar meu lugar? Esses pensamentos a assombravam, como sombras que dançavam em sua mente, alimentando suas inseguranças. A faxineira estava à beira de um abismo emocional, um precipício que a convidava a se deixar cair na desesperança. Mas, no fundo de sua alma, uma voz persistia, um eco distante que teimava em lembrá-la de quem ela realmente era. Uma mulher corajosa, resistente, que não se deixaria apagar tão facilmente. A chama da resistência, embora fraca, ainda existia, e ela se agarrou a essa ideia, buscando um fio de esperança em meio à tempestade interna. Eu sou mais do que esse lugar, mais do que o olhar de desprezo de Clara. Eu sou uma mãe, uma lutadora, e não posso desistir agora. Com um último suspiro, ela limpou as lágrimas e decidiu que precisava encontrar força dentro de si mesma. Não apenas para mudar sua própria vida, mas para desafiar o sistema que a oprimia. Não era apenas uma faxineira, ela era um ser humano digno de respeito. E assim, no silêncio pesado da mansão, uma pequena luz começou a brilhar no coração da faxineira. A história dela não terminaria ali, mas começaria a ganhar forma, como uma revolução silenciosa que poderia abalar as fundações da arrogância e da crueldade. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar o desdobrar dessa luta pela dignidade e respeito, inscreva-se em nosso canal. A jornada da faxineira está apenas começando. O silêncio pesado da mansão parecia ter se aprofundado ainda mais, como se as paredes brancas absorvessem a dor e a tristeza que permeavam o ambiente. A faxineira, ainda sobrecarregada pela humilhação, tentava retomar a rotina, mas a mente vagava para longe, presa em pensamentos de revolta e desespero. Então, algo inesperado aconteceu. Uma voz suave cortou a atmosfera densa. "Oi, você está bem?" Era Ana, a cozinheira da casa, uma jovem de sorriso fácil e olhar gentil. Ela se aproximou da faxineira, seus olhos transmitindo uma empatia que a faxineira até então não sabia que existia naquele mundo de opressão. Ana, que também vinha de uma origem humilde, sempre oferecia um gesto de bondade nos momentos mais difíceis. Mas a faxineira nunca havia se permitido acreditar que poderia haver espaço para a amizade ali. "Só cansada", a faxineira respondeu, tentando esconder a fragilidade em sua voz. Mas Ana não se deixou enganar. Ela se aproximou um pouco mais, afastando um pouco a distância que a hierarquia impunha entre elas. "Eu vi o que aconteceu mais cedo. A Clara não tem o direito de tratar você assim. Ninguém merece ser tratado desse jeito", disse Ana, com uma sinceridade que fez o coração da faxineira acelerar. As palavras dela eram como um bálsamo em uma ferida exposta, trazendo uma sensação de reconhecimento que ela nunca havia experimentado na mansão. "Você sabe que não é só você, não é? Muitas de nós sentimos isso, mas às vezes é preciso levantar a voz. Mesmo que seja apenas um sussurro", continuou Ana, segurando as mãos da faxineira com um gesto de solidariedade que a fez sentir um tremor. O calor da mão da jovem era um alívio em meio ao gelo que a patroa impunha. A faxineira olhou para Ana, seus olhos se encontrando em um momento que parecia suspendê-las no tempo. "Mas o que eu posso fazer? Sou só uma faxineira, Eu não sou importante", respondeu, a insegurança escorrendo novamente por suas palavras. "Talvez você não veja, mas você é mais forte do que imagina, e mais importante também. Você se importa com seu filho? Não se importa? Você trabalha duro por ele. Isso já faz de você uma heroína. E heróis lutam, mesmo que pareça que não tem chance", Ana disse. E a faxineira sentiu um brilho de esperança surgir. Ser vista
Ser reconhecida, mesmo que por apenas uma pessoa, fez com que uma chama de coragem começasse a arder dentro dela. Eu só tenho medo. Medo de falar, de ser demitida, de perder tudo, confessou a faxineira, a voz tremendo ao expor seus temores mais profundos. E se você perder tudo, o que restará? Você tem uma voz e ela precisa ser ouvida. Mesmo que leve tempo, mesmo que pareça impossível, você pode fazer a diferença. Para você, para seu filho e para outras pessoas como nós. Às vezes, uma resposta pode mudar tudo. Ana encorajou, suas palavras reverberando no coração da faxineira. A faxineira sentiu uma onda de emoção a invadir. As paredes frias da mansão pareciam começar a se desfazer, como se a luz da solidariedade estivesse se infiltrando nos espaços escuros onde a dor e a humilhação prosperavam. Uma ideia começou a germinar. E se ela realmente pudesse ser mais do que uma faxineira? E se, ao se erguer, pudesse criar um eco que reverberasse naquelas paredes de opressão? Ela olhou para Ana, que a observava com um sorriso encorajador. Obrigada, murmurou a faxineira, sentindo o peso da gratidão transbordar. A conexão que havia formado ali, naquele instante fugaz, acendeu uma fagulha de coragem dentro dela, uma centelha que poderia dar início a uma revolução silenciosa. A faxineira sabia que o caminho à frente não seria fácil. A patroa ainda estaria lá, com suas palavras cruéis e desprezo, mas agora ela tinha algo que antes não possuía. Uma amiga disposta a apoiá-la e um vislumbre do que poderia ser se a coragem finalmente prevalecesse sobre o medo. E assim, com o coração pulsando mais forte, a faxineira decidiu que era hora de começar a escrever sua própria história. Uma história que não seria definida pela opressão, mas pela determinação de lutar por si mesma e por todos que também sofriam em silêncio. Os dias se passavam e a atmosfera na mansão ficou tensa. A faxineira, agora nutrindo uma nova centelha de esperança, começou a se comportar de maneira diferente. A cada tarefa diária, ela encontrava uma maneira de se erguer um pouco mais, de se fazer ouvir, mesmo que em sussurros silenciosos. Mas a patroa, Clara, não tardou a perceber a mudança. Em uma manhã particularmente ensolarada, Clara entrou na cozinha onde a faxineira lavava os pratos, o rosto endurecido por uma expressão de desdém. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, mas a faísca de esperança que queimava dentro da faxineira parecia nada mais que uma chama tímida em comparação ao furacão que se aproximava. Ainda está aqui, faxineira. Pensei que você estivesse mais ocupada aproveitando a sua vida de luxo. Clara disparou, sua voz carregada de sarcasmo. Ou você acha que não percebe a sua audácia? Isso é o que acontece quando você começa a se sentir valiosa, não é? É ridículo. A faxineira, engasgando com um pedaço de sua determinação, conseguiu levantar a cabeça. Eu estou aqui porque preciso, senhora, e porque faço meu trabalho com dignidade. As palavras saíram mais firmes do que o esperado, ecoando nas paredes brancas da cozinha. Clara avançou, o olhar afiado como uma lâmina. Dignidade. A única dignidade que você tem é a que eu permito. Lembre-se, faxineira, você pode ser corajosa em suas conversas com a sua amiga, mas aqui você é apenas uma empregada. E empregadas não têm voz. O coração da faxineira acelerou. O medo começava a invadir seu peito, mas ela se recusava a ceder. As palavras de Ana ressoavam em sua mente, um lembrete da força que ainda não havia abraçado completamente. Senhora, eu só quero fazer meu trabalho e cuidar do meu filho. Não busco conflito. Conflito? Você já começou a guerra, meu bem. Não seja ingênua. Eu sou a dona desta casa e posso muito bem decidir quem permanece e quem sai. Você não quer que eu use meu poder, não é? Ou quer, porque posso facilmente encontrar alguém mais submissa, alguém que saiba seu lugar. Clara se aproximou ainda mais, o rosto a poucos centímetros do dela. Seu perfume caro invadindo o espaço,
quase sufocante. As palavras saíam de seus lábios como veneno, e a faxineira se sentiu desmoronar diante da ameaça implícita. Uma mistura de raiva e tristeza começou a se agitar dentro dela, um turbilhão que ameaçava explodir. Mas ao invés de se deixar abater, ela se lembrou do olhar compreensivo de Ana, da solidariedade que sentira no toque da jovem. Eu entendo que você tenha esse poder, mas eu tenho algo que você não pode tirar de mim, minha força. E quanto mais você tenta me esmagar, mais eu me recuso a me tornar invisível. Clara riu, uma risada fria e cortante que ecoou pela cozinha. Você não sabe com quem está lidando. Essa sua resistência, essa bravura, não vai levar você a lugar algum. Você se esqueceu de que, sem mim, você não tem nada. E acredite, eu posso fazer com que você perca tudo muito rapidamente. A faxineira sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ela sabia que havia um limite, um ponto em que as palavras se tornariam ações. Clara estava cavando sua própria cova, e a faxineira poderia finalmente expor o que havia escondido por tanto tempo. E se eu perder tudo, senhora? E se você me demitir? O que você não sabe é que eu não sou apenas uma faxineira. Eu sou uma mãe. Estou lutando por algo muito maior do que o seu desprezo. O olhar de Clara se endureceu. Ela nunca havia esperado uma resposta tão desafiadora. Uma sombra passou pelo rosto da patroa, revelando uma fraqueza momentânea que logo desapareceu, substituída pela arrogância que a caracterizava. Não se esqueça do seu lugar, faxineira. Não se esqueça de que quem manda aqui sou eu. A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura, e a faxineira sentiu a pressão emocional como um peso sobre seus ombros. Mas pela primeira vez, ela sentiu que essa pressão poderia ser transformada. O medo que a outrora dominava agora era apenas um eco distante. Uma verdade escondida começava a se revelar. E com isso, a faxineira percebeu que sua voz poderia ser mais poderosa do que qualquer riqueza ou status. E a batalha estava apenas começando. E ela estava decidida a lutar por sua dignidade e a dignidade de todas as vozes invisíveis que, assim como a sua, clamavam por respeito. A tensão entre as duas mulheres pairava no ar, como se a atmosfera estivesse eletrificada. A faxineira respirou fundo, sentindo o peso das palavras da patroa reverberar em seu corpo. Mas ao invés de se encolher, uma nova luz começou a brilhar dentro dela. As paredes da mansão, antes frias e opressivas, agora pareciam ecoar uma força que ela até então não compreendia. Essa força crescia a cada batida do seu coração, pulsando com a intensidade de um grito engasgado que finalmente encontrava caminho para a liberdade. A imagem de seu filho passou pela sua mente, a carinha inocente que sempre a olhava com admiração, como se ela fosse uma heroína. Ele não sabia da batalha que ela travava diariamente, do desprezo que enfrentava, mas sabia que sua mãe era forte. Essa imagem era a âncora que a mantinha firme, mesmo nas tempestades de humilhação e dor. Eu não sou apenas uma faxineira, pensou. Sou uma mãe, e uma mãe não se deixa vencer. Com essa certeza, a faxineira ergueu a cabeça, desafiando a dominadora Clara, que parecia se divertir com a cena. O que antes era um olhar de medo se transformou em um semblante resoluto, determinado. Você pode ter o poder e o dinheiro, começou a falar, sua voz mais firme, ecoando pelas paredes da cozinha. Mas não pode comprar a dignidade de uma pessoa. Não pode apagar a minha história, a minha luta. Clara, surpresa pela mudança de atitude, hesitou por um breve momento. O olhar arrogante da patroa se transformou em uma expressão de incredulidade. O que você está tentando fazer? Desafiar-me. Ela deu um passo à frente, a intenção de intimidar evidente, mas a faxineira não recuou. Ao contrário, a coragem parecia emanar dela como uma aura, iluminando seu ser. Não estou desafiando, senhora, estou me afirmando. As palavras saíram como um grito de liberdade, quebrando as correntes invisíveis que a prendiam.
Toda a minha vida, eu fui ensinada a ficar em silêncio, a aceitar a humilhação e o desprezo, mas isso acaba hoje. Eu não sou menos que você. Sou uma mulher que trabalha para dar um futuro ao seu filho, que enfrenta cada dia com coragem. E você não pode me tirar isso. A patroa, visivelmente abalada, tentou manter a compostura, mas a insegurança começou a transparecer em seu rosto. A faxineira sentiu a força do momento, como se cada palavra fosse uma flecha certeira, atingindo o alvo da arrogância que Clara carregava como um escudo. Nesse instante, a faxineira percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra sua patroa, mas contra todas as vozes que, como a sua, haviam sido silenciadas ao longo do tempo. Ela não estava mais sozinha. No fundo do seu ser, uma chama de resistência começou a arder e ela entendia que, ao se afirmar, estava representando todas as mulheres que, como ela, se sentiam invisíveis e desrespeitadas. O silêncio que antes a aprisionava agora se tornava um grito coletivo, um grito que clamava por respeito e dignidade. A atmosfera na mansão mudava. As paredes que antes pareciam opressoras, agora ecoavam sua coragem. Clara, finalmente confrontada, percebeu que o controle que pensava ter estava ruindo. A faxineira, com a voz firme e o coração pulsante, estava declarando independência, não apenas para si mesma, mas para todas as que viviam nas sombras da opressão. Eu não sou mais uma empregada invisível, eu sou uma mulher, e hoje eu exijo ser tratada como tal. As palavras saíram como uma verdadeira declaração de guerra, e pela primeira vez, a faxineira sentiu que o peso da injustiça se dissipava. Ela estava pronta para lutar, pronta para recusar a vida de humilhações e, acima de tudo, pronta para se fazer ouvir. A resistência tinha nascido e nada poderia deter seu avanço. A faxineira respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Aquele momento de afirmação não era apenas uma explosão instantânea de coragem, era o resultado de anos de silêncios sufocantes e humilhações constantes. No fundo de sua mente, uma estratégia começava a se formar, como uma luz no escuro, iluminando o caminho que precisava seguir. Ela não podia mais ser invisível. Não poderia permitir que Clara continuasse a pisotear sua dignidade. Nos dias seguintes, a faxineira se dedicou a observar cada movimento da patroa, cada palavra que saía de seus lábios afiados. A mansão, antes um labirinto de opressão, agora se tornava um campo de batalha. Ela aproveitou as poucas oportunidades que tinha para anotar os abusos que testemunhava, as ofensas que recebia diariamente. Com um caderno surrado que carregava em seu bolso, ela registrava tudo. As horas extras não pagas, os xingamentos proferidos em voz alta, as ordens desumanas que recebia como se fosse um robô. Aquela coleta de evidências tornava-se um escudo emocional, uma forma de preparar-se para o confronto que se aproximava. Em meio a essa preparação, a faxineira também revisitou seu segredo guardado a 7 chaves. Luzia, sua verdadeira identidade, estava escondida sob camadas de dor e medo. Havia um tempo em que ela sonhava em ser mais do que uma faxineira, em poder dar ao filho uma vida digna e cheia de oportunidades. Mas a vida a havia moldado em uma figura de sacrifício e abnegação, uma sombra sem voz. Agora, porém, a coragem que havia despertado a fazia refletir sobre esse passado de maneira diferente. O que ela carregava não era apenas uma carga pesada, mas uma arma poderosa, um conhecimento que poderia mudar tudo. O peso do segredo não a esmagava mais. Era uma história que precisava ser contada, uma verdade que clamava por libertação. Poderia ser a chave que abriria a porta da indignação e da coragem, não só para ela, mas para tantas outras mulheres que, como ela, se sentiam presas em suas realidades. Luzia decidiu que, ao confrontar Clara, revelaria não apenas sua indignação, mas também a verdade que a mantinha amarrada. Com cada dia que passava,
ela se sentia mais forte, mais determinada. Mesmo diante das provocações cotidianas da patroa, ela agora se via como uma guerreira. A mansão, com suas paredes brancas e frias, não poderia mais abafar sua voz. E se ela pudesse se afirmar como mulher, como mãe, e tornar-se um símbolo de resistência, essa ideia pulsava em seu coração e a enchia de esperança. Na véspera do confronto, enquanto limpava os móveis reluzentes da mansão, a faxineira parou um momento e olhou pela janela. O céu estava limpo, mas uma tempestade se formava dentro dela. Era hora de agir. A brisa suave parecia sussurrar que o momento era agora, que a mudança não poderia esperar mais. Com um coração acelerado e uma determinação renovada, ela começou a compor as palavras que seriam sua resposta, a declaração de sua dignidade, a revelação de seu segredo e um grito por respeito que reverberaria não apenas nas paredes da mansão, mas em todos os lugares onde a opressão ainda reinava. Naquela noite, Luzia não conseguiu dormir. Cada pensamento, cada plano, cada emoção se aglomeravam em sua mente. O que poderia parecer uma simples faxina na casa de uma patroa arrogante, tornava-se uma grande virada na sua vida. E com isso, a faxineira se preparou para o que estava por vir, consciente dos riscos, mas sabendo que era hora de reivindicar seu lugar não apenas como uma funcionária, mas como uma mulher digna de respeito e amor. A resistência estava prestes a se materializar e o mundo da mansão nunca mais seria o mesmo. O sol nascia tímido, filtrando-se pelas grandes janelas da mansão, enquanto Luzia respirava fundo, sentindo a tensão no ar. O dia que ela tanto temia e desejava ao mesmo tempo finalmente chegara. Com o coração batendo descompassado, ela se preparou para o embate. O plano que havia alimentado nas últimas semanas agora pulsava dentro dela, e ela sabia que não havia como voltar atrás. Clara, a patroa, estava em seu estado habitual, impecável, cercada por luxo, mas com um olhar que exibia desprezo. Assim que Luzia entrou na sala, a luz do dia pareceu se apagar momentaneamente. A mansão, que um dia fora um símbolo de opressão, agora se tornava um palco para a verdade. Você, novamente aqui? Eu espero que tenha feito seu trabalho direito, como sempre. Clara disparou, sua voz cortante ecoando pelas paredes brancas. Luzia sentiu a dor familiar da humilhação, mas ao invés de se encolher, levantou a cabeça. Hoje não haveria espaço para o silêncio. Hoje ela teria voz. Senhora Clara, começou Luzia, a voz firme apesar do tremor em seu coração. Hoje não sou apenas a faxineira que você despreza. Hoje vou falar sobre algo que você se recusa a ver. Algo que me manteve presa em suas correntes invisíveis por tempo demais. A patroa franziu a testa, um misto de desdém e curiosidade. O que você tem a dizer? Faça logo, não tenho todo o dia. Eu sei quem você realmente é, Luzia declarou, cada palavra saindo como uma flecha certeira. E sei o que você fez. Você não é apenas uma mulher rica que despreza quem trabalha para você. Você é a mulher que, por trás dessa fachada de perfeição, esconde algo sombrio. Um silêncio pesado se instalou no ambiente. Luzia continuou, as palavras ganhando força à medida que o peso da verdade se tornava mais leve. Eu sei sobre a sua irmã, que você mandou para longe, que vive em uma casa de acolhimento. A irmã que você se recusa a reconhecer, enquanto finge ser a mulher bem-sucedida que todos admiram. Você não sabe o que é viver na pele de quem precisa lutar todos os dias, e por isso você terceiriza o desprezo que não pode suportar. Mas eu sou mais do que a faxineira da sua mansão. Eu sou Luzia, e eu não aceito mais ser invisível. As palavras de Luzia reverberaram pelas paredes impessoais, rasgando a atmosfera sufocante da mansão. Clara estava paralisada, seus olhos se arregalando em choque. A revelação de Luzia não apenas expôs um segredo,
mas destruiu a imagem cuidadosamente construída da patroa. Você não pode falar comigo assim. Eu sou sua patroa. Clara gritou, mas a voz de Luzia agora ecoava com um poder que ela nunca soubera que possuía. E eu sou uma mulher digna de respeito. Você pode ter o poder, o dinheiro, a casa, mas não tem o direito de me rebaixar. Você não pode esconder suas falhas atrás da sua riqueza. Luzia exalou cada palavra com uma convicção que a surpreendia a cada instante. O mundo do poder que Clara acreditava possuir agora estava desmoronando. A faxineira com coragem rara não era mais uma sombra na mansão. Ela era uma luz que expunha a verdade. As lágrimas que antes somente escorriam pelas faces, sem serem notadas, agora se tornaram um símbolo de força. Os olhos da patroa, antes cheios de desprezo, passaram a conter uma mistura de medo e raiva. As palavras de Luzia reverberavam não apenas em sua mente, mas em cada canto da mansão, como se as paredes brancas, antes frias e impessoais, agora estivessem absorvendo a dor da faxineira. As redes sociais, como uma corrente elétrica, começaram a vibrar com a revelação. O grito de Luzia tornou-se um eco que atravessou fronteiras, atingindo mulheres e homens em todo o país, ressoando em seus corações. A história de Luzia, a faxineira que decidiu não se calar mais, tornou-se um símbolo de resistência. E assim, a mansão, que um dia fora um espaço de opressão, agora se transformou em um campo fértil de luta e liberdade. Luzia não era apenas uma mulher em busca de respeito. Ela se tornara um ícone, um farol que iluminava o caminho de tantas outras que, como ela, estavam cansadas de viver na sombra. A coragem de uma mulher havia quebrado correntes invisíveis e erguido um grito de esperança que ecoou por todo o país. A atmosfera tensa da mansão, antes repleta de desprezo e opressão, agora pulsava com uma nova energia. Luzia respirou fundo, sentindo cada batida do seu coração ecoando em sua alma. Ela percebeu que não era apenas uma faxineira humilde, mas uma mulher capaz de reivindicar seu lugar neste mundo. O olhar de Clara, que antes se enchia de desdém, agora exibia um misto de raiva e confusão, um reflexo do próprio abalo que a verdade provocara. Você não pode fazer isso. Eu sou a sua patroa. Ninguém vai acreditar em você. Clara disparou, a voz tremendo, uma tentativa desesperada de recuperar o controle que sentia escorregar entre seus dedos. Não, Clara. Você é a mulher que sempre desprezou quem trabalha para você, Luzia respondeu, a voz firme como uma rocha. Hoje, não sou apenas a faxineira que você despreza. Hoje, eu sou a voz da verdade. Sua arrogância não me atinge mais. As palavras de Luzia reverberaram nas paredes brancas da mansão, ecoando como um hino de resistência. No entanto, a ideia de que sua história poderia se transformar em algo maior ainda estava brotando em seu coração. Luzia olhou ao redor, vendo não apenas a opressão, mas também a possibilidade de mudança, de um futuro onde pessoas como ela não seriam mais invisíveis. A patroa, percebendo a reação ao redor, começou a hesitar. Funcionários que antes se mantinham alheios à situação agora observavam, suas expressões mudando de indiferença para empatia. Luzia sentiu que havia criado uma fissura na armadura de Clara, um espaço onde a verdade poderia entrar e, quem sabe, transformá-la. Você acha que a riqueza e o poder te protegem? Luzia desafiou, dando um passo à frente, sentindo a força de suas palavras. Esses muros que você construiu não podem esconder a sua fragilidade. Você vive com medo, porque sabe que a verdade pode apodrecer qualquer fachada. Clara, agora com o rosto pálido e os olhos marejados, se viu confrontada com seus próprios demônios. O passado que ela tentava enterrar retornava, e a cada palavra de Luzia, mais exposta ela se tornava. O silêncio, antes pesado, agora estava repleto de expectativa,
como se a mansão inteira estivesse aguardando o desfecho daquela batalha. Eu não sou invisível. Eu sou Luzia e eu tenho valor. Você pode ter o poder e a riqueza, mas isso não te dá o direito de ferir aqueles que trabalham para você. A dignidade é um direito humano e eu não vou deixar que você a roube de mim outra vez. Cada palavra de Luzia era como uma lâmina, cortando as mentiras que Clara havia alimentado por tanto tempo. Um murmúrio começou a se espalhar entre os funcionários e Luzia percebeu que havia tocado um nervo. Elas também eram parte dessa luta, mesmo que não tivessem coragem para se manifestar. A faxineira, com a cabeça erguida, tornou-se um símbolo de coragem diante da injustiça. Você pode não ter me respeitado, mas eu exijo meu respeito agora. A partir de hoje, você vai olhar para mim e para todos nós, não como meros empregados, mas como seres humanos dignos, Luzia declarou, sua voz forte e destemida. Clara, confrontada com a verdade e sem as armas que costumava usar para oprimir, finalmente se calou. A mansão, que uma vez fora um espaço de opressão, agora pulsava com uma nova vida. Aquela que Luzia havia trazido ao se libertar do silêncio. Ela saiu da mansão, não apenas como uma faxineira, mas como uma mulher que recuperou sua voz, sua dignidade e seu lugar no mundo. Cada passo que dava era um ato de resistência, e a sensação de empoderamento a envolvia como nunca antes. Luzia sabia que sua luta estava apenas começando, mas estava pronta para enfrentar o que viesse, pois agora carregava o orgulho de quem não se cala mais diante da injustiça. A história de Luzia se espalhou como um incêndio, ecoando nas redes sociais e nas conversas das pessoas comuns. Seus seguidores cresceram e sua mensagem de coragem e respeito ressoou em cada canto do país. Ela se tornou uma voz para muitos, uma luz que iluminava o caminho de todos aqueles que, como ela, estavam cansados de viver à sombra. E assim, a mansão que uma vez representou opressão e desprezo, agora se tornava um símbolo de transformação. Luzia, a faxineira que desafiou uma patroa arrogante, estava pronta para recomeçar sua vida, carregando consigo a força de todas as pessoas que, um dia, se sentiram invisíveis. Se você se emociona com histórias de coragem e resistência, inscreva-se em nosso canal, comente sua opinião e compartilhe este relato inspirador. A voz de Luzia é a voz de todos nós que lutamos por respeito e dignidade.